a gente cair nesta narrativa de que a criança pertence ao Estado, não à família. E quem é o Estado? O que é o Estado? É quem define. Né? Eu nunca vi uma iniciativa dessa dar certo, para além de lugares ditatoriais. E aí, para a barbárie, é um piscar de olhos, né? Um estalar de dedos. Eu vejo com muita preocupação esse tipo de narrativa, porque disso para a barbárie é um ponto, porque é como um professor de história ficar militando hoje numa sala de aula. Isso para mim é uma barbárie. O professor de história tem que ensinar a história. E a história vista por N ângulos. Porque um professor de história, de geografia ou de química que vai ficar militando para esse partido ou para aquele, está tendo uma atitude canalha. Por 2 motivos. Primeiro, que ele não está ensinando a sua matéria, porque o tempo que ele está dedicando a isso, ele deixou de ensinar a matéria. Segundo, ele está tendo uma ação diante de um vulnerável, que é uma criança ou um adolescente, unilateral, sem direito de resposta, abusando do seu poder. Isso é um assédio psicológico. Isso é de uma canalice sem fim. Ah, mas então o professor não pode emitir sua opinião? Quando for um debate para conversar sobre aquilo que chama direito do contraditório, mas não fazer militância ideológica radical, seja de A ou de B, não estou falando desse partido ou daquele. A gente tem que resgatar o espaço da escola ser escola. Não é justo que se faça militância em cima de vulneráveis sem direito de resposta e com poder. Isso é assédio. Isso é assédio. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é que as famílias também não podem só pensar naquilo. Ele está no colégio para aprender o conteúdo e para tirar uma boa nota no Enem ou passar na universidade tal ou ir para ser aceito numa universidade fora do Brasil. Não é? É preciso pensar na educação, né? De uma maneira mais ampla. Né? Exato, não funciona mais. Né? Se antigamente ter um diploma é um diferencial, né? A gente usava o termo se formar, vinha um canudo, né? Você tem uma forma, tipo um picolé, puf, formou. Hoje a gente sabe que não existe formar. Né? Hoje um profissional ele vai colecionando competências, formações, novos aprendizados ao longo da carreira. A gente vai ter que realmente formar uma mentalidade de aprendizado para sempre. Ninguém mais vai poder, me formei, estou pronto. Não existe o estou pronto. Vem aí a inteligência artificial que vai exigir da gente novas habilidades. A gente vai ter que ser capaz de criar e recriar as nossas vidas e carreiras. O mercado que é uma pessoa pós-graduada, pós-doutorado, pós isso, pós aquilo. E tem empresas que hoje estão preferindo trabalhar com jovens porque não tem ainda uma mentalidade rígida, e outras já estão percebendo que é tão difícil encontrar esse jovem disposto que estão contratando o pessoal de cabelo branco, que está disposto a dar o sangue, a dar garra, que respeita a hierarquia, tem palavra. Então você vê, o mundo mudou. E realmente eu acredito que o futuro pertence a que eles tiverem a principal habilidade de um ser humano, humildade. Você pega uma Oprah, por que a Oprah é a Oprah? Por que a Beyoncé é a Beyoncé? Por que o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo? Porque eles estão aprendendo sempre. Que não tem medo de mudar. Porque é humilde. Porque está sempre querendo evoluir. Porque está sempre buscando alguma forma de se aperfeiçoar. Isso é a alotropia. A capacidade do cérebro se recriar infinitamente. E como é que que a educação e o seu projeto OP lida com as crianças diferentes, os autistas, os síndromes de Down? Porque eu me lembro no colégio do meu filho, quando ele era bem pequeno, acho primeiro grau, teve um problema na gincana do colégio, uma mãe que reclamou porque na equipe do filho tinha uma pessoa com síndrome de Down. E quando eu era pequena, isso foi no outro século, né? As pessoas com síndrome de Down ficavam escondidas. Né? A pessoa escondia o filho, não ia para a sala. Era vergonhoso. Né? Era uma coisa assim. E agora não, agora já se a criança participa, ninguém mais, a esmagadora maioria das famílias que tem essa questão lidam com a questão de uma maneira muito mais humana. Questão, é uma característica. Uma característica. Ponto, tal. Exato. Não é mais preconceituosa assim. Exato. Então, isso mudou. Como é que a escola lida com isso? A escola sabe lidar com o diferente? Tem escolas que estão procurando abordagens de profissionais, psicólogos, filósofos, pediatras, neuropsicólogos,
para formar a sua equipe, para informar as famílias e fazer as adaptações necessárias para a criança. Esse é o caminho lindo. Infelizmente, não é a maioria ainda. O legal, eu fiquei feliz que você perguntou isso, a coleção APE tem a turminha do Léo. E aí tem personagem das mais diversas etnias, tons de pele, características, todos têm luz e sombra. Por quê? Porque esse é o mundo real. A gente precisa ir para além dos estereótipos. Então, a gente tem situações, problema dos jovens para ver no que eles podem ajudar. Então, quando a gente fala de projeto de vida, é legal reforçar. Qual é o grande objetivo desse trabalho? É estimular a criança a ser a melhor que ela puder ser para fazer a diferença no mundo. Não é para querer ser o melhor aluno do mundo. É ser o melhor aluno para o mundo. É escolher uma profissão para enriquecer a sociedade. Então, a base desse trabalho é a logoterapia. É a construção de uma vida com sentido. Tudo que há na vida tem um sentido de ser. Ser alto, ser baixo, ser moreno, ser loiro, ser judeu, ser palestino, ser árabe, ser alemão. Tudo tem algum sentido que é dado pelo indivíduo. O sentido não está posto. Você vai dar o sentido. Eu já atendi uma advogada que tinha dislexia e déficit de atenção e é uma mulher, uma águia, uma sumidade. Então, ela transformou sua condição num trampolim para, em se esforçando, alcançar os resultados que a sua alma pedia. Mas ela ouviu a sua alma. Então, de novo, o ser humano, raros casos, né, tem exceção a isso, mas o ser humano não tem condicionamentos, tem condições, não condenações. E esse é o objetivo do trabalho de projeto de vida, Leda. E você forma alunos ou forma professores nesse projeto? A gente forma o professor que se torna um mediador e trabalha os alunos de uma escola. E aí tem intervenções sistemáticas com a família, para a educação dos pais e mães, e tem os livros dos alunos que têm ali, em média, 20 aulas ao longo de um ano. Ou seja, aulas semanais dentro da grade curricular. Então, hoje, olha que legal. O aluno tem matemática, física, projeto de vida, história. É uma aula dentro do currículo. E o que você ensina no projeto de vida? Ensina a ter um projeto de vida? Ensina a ter um projeto de vida, ensina sobre autoestima, ensina sobre perdão, ensina sobre empatia, sobre cooperação, ensina sobre o que é a felicidade, ensina a lidar com dinheiro, que são investimentos, desperdício. Isso é uma questão importante. A gente não tem no currículo ou nas escolas públicas, eu não sei se tem, mas eu acho que não tem. Na minha época não tinha. Tinha até uma educação artística que era meio aprender a bordar, que eu nunca fui muito bem nisso. Até hoje não sei bordar, mas, enfim, devia ter aprendido, mas não aprendi. Nunca tem educação financeira, então, aí que é uma coisa tão importante, né, independente da classe social. Né? Vou te dar mais uma boa notícia. No ano passado, eu fui o campeão nacional de vendas do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, com um livro que é paralelo a esse da OPE, que chama Pensar, Sentir e Agir. Mais de 1 milhão de alunos das escolas públicas. Então, o próprio MEC, no ensino médio, tenho certeza que em breve vai ser para o Fundamental 2 e 1 também, o próprio MEC já está acordando para a necessidade das competências sociais e emocionais dentro de uma perspectiva de projeto de vida nas escolas públicas. Já tem muitos municípios, já tem muitos estados que estão tendo iniciativas muito bonitas. Mas o que a gente precisa para dar o salto, quem sabe você nos ajude, é trazer o reitor das universidades. Por quê? Porque enquanto não tiver uma universidade de primeira linha que tenha a coragem de, no vestibular, cobrar questões sobre projeto de vida, sobre educação financeira, sobre solidariedade, sobre liderança, sobre autoconhecimento, a escola ainda fica ensanduichada. Por quê? O pai quer uma formação mais humanizada. A escola também quer se flexibilizar. Mas chega lá na hora do vestibular, o que cai? Matemática, física, química, história. Então, enquanto não tiver 1, 2, 3 universidades que vão ter a coragem de colocar no vestibular também questões socioemocionais, vai impedir que a escola fique mais autorizada, porque no fim do dia, na escola particular, como é medido o desempenho do aluno? Quantos alunos entram no vestibular? Então, seria um grande serviço
que os reitores universitários começassem a ter a coragem de, nos vestibulares, cobrarem competências socioemocionais e projetos de vida. E você acha que isso é uma questão de maturidade? É questão de maturidade. De vontade política? Tudo isso, daí de consciência. Quando eu comecei a trabalhar com essa temática há 20 anos, nossa, era um balde de saliva para convencer um diretor que isso não era perder tempo, né? Se a gente pensar hoje, quando eu comecei, eu fui o primeiro a trabalhar com essa temática no Brasil. Hoje, sei lá, tem 20, 30 outros players no mercado, com as mais diferentes qualidades e profundidades. Então, só eu, com a minha metodologia, né, e meu time da OPE Educação, a gente tem quase 500 mil de alunos. Então, é uma história que está começando. Alguém precisa começar, né? Talvez daqui a 20 anos isso seja uma coisa óbvia, como é hoje. É óbvio que tem que ensinar história na escola, né? Eu vejo, de novo, estamos participando de uma mudança social, geopolítica e educacional. Então, eu sou, sim, um otimista realista. Eu vejo os problemas e me pergunto, o que eu posso fazer de melhor com eles? E as famílias estão atentas a isso. Elas ficam muito gratas, e isso é um ponto interessante. A gente tem, por meio de muitos dados, que as famílias hoje preferem escolas que tenham esse cuidado, porque olha que bacana, o socioemocional é primo irmão da saúde mental. Hoje tem muitas pesquisas feitas, indicando que ansiedade, depressão, solidão, baixa autoestima, autolesão e por aí vai, são extremamente melhoradas quando você tem atividades sistemáticas voltadas a trabalho em equipe, perseverança, garra, otimismo, flexibilidade. Então, esse trabalho de competência social e emocional, ele impacta diretamente nos níveis de saúde mental. Gostou do corte? Então assiste a entrevista inteira. Tá lá no canal Leda Nagli, todinha para você. Vale conferir? Com certeza.